Olá, hoje a gente vai fazer um vídeo de regras do jogo A Mansão da Discórdia, um jogo novo de dedução social para 4 a 12 jogadores, e eu vou mostrar para vocês como é que joga ele. Bom, o contexto desse jogo é de um grupo de amigos que ganhou na loteria, né? E aí eles vão para Pirenópolis, que fica próximo de Brasília, para poder comemorar esse prêmio. Só que alguns dos jogadores resolveram eliminar os outros participantes para poder ficar com o prêmio só para si. Então a gente tem duas equipes aqui nesse jogo, a equipe do bem e a equipe dos traidores. Aqui está o jogo então, todos os componentes. A gente tem peões, dado, a gente tem também um temporizador, uma ampulheta, né? Um manual de instruções, inclusive com um gabarito aqui conforme o número de jogadores, né? Quantos amigos a gente tem que ter, quantos traidores a gente tem que ter, até porque esse é um jogo que divide os participantes em duas equipes, né? A equipe do bem e a equipe do mal. E a gente tem também, inclusive, um indicador de pior evento que pode acontecer numa rodada, dependendo do número de jogadores. Então, com 4 jogadores, pior evento menos 9, 5, 6 jogadores vai alterando, né? Isso a gente vai ver na hora que a gente começar a mostrar a mecânica do jogo. Basicamente, a gente tem aqui 4 decks, que são de lealdade, cartas de personagem, cartas de evento e cartas de habilidade ou qualidade, que são cartas menores. São cartas pequenininhas, aqui eu dividi em 2 porque o monte ficaria muito alto, né? Então é o mesmo deck na verdade. No início do jogo, caso a gente tenha 5 participantes ou mais, a gente vai abrir o site do jogo, né? A Mansão da Discord, e aí a gente vai indicar aqui quantos jogadores são, 5 ou 6, ou 7 ou mais jogadores, e aí a gente vai tocar o áudio da dinâmica inicial que distribui os participantes nas duas equipes. Caso a gente esteja jogando com 4 jogadores, aí não precisa dessa dinâmica. O jogo ele vai fluir sem ter essa dinâmica inicial, né? Caso tenha 5 ou mais participantes, a gente tem que colocar essa dinâmica aqui do site para poder fazer essa divisão das equipes. Bom, o primeiro deck que eu vou passar aqui então é o deck de lealdade, que distribui os jogadores em duas equipes, a equipe vermelha dos traidores ou a equipe verde dos amigos do bem. Em tese, durante o jogo, como ele tem muita comunicação, você basicamente vai dizer sempre que você é amigo, né? Você nunca vai revelar que você é um traidor. Então se alguém perguntar, você é traidor? Não, né? Em tese todos estão na equipe dos amigos. Embaixo de cada carta a gente encontra uma descrição, né, da forma como jogar durante a partida, para facilitar o jogo. Mas alguns personagens, na verdade são 2, eles têm um papel especial. Eles estão sinalizados com uma estrela. Seria o líder da equipe dos traidores e o dedo duro da equipe do bem. Tá? Então eles têm informações privilegiadas. O dedo duro, por exemplo, ele sabe quem são os traidores, mas ele não pode deixar ninguém saber que ele é o dedo duro, senão no final os traidores podem eliminar o dedo duro, né, e virar o jogo, ainda que os amigos tenham ganhado o jogo em número de rodadas. E o líder, de forma semelhante, ele sabe quem é o dedo duro, sabe quem são os demais traidores, amigos do bem, mas ninguém sabe que ele é o líder. Então, se ao final do jogo descobrirem sua identidade, os amigos do bem podem virar o jogo eliminando o líder. Vale tanto para uma equipe como para outra. Então, a gente vai selecionar aqui o número de cartas conforme o número de jogadores, levando em consideração também o gabarito aqui do manual. Tá? Então, se a gente estiver jogando, por exemplo, com 7 jogadores, nós temos 4 cartas de amigos do bem, sendo 3 amigos e um dedo duro. E nós temos 3 cartas de traidores, sendo 2 traidores e um líder. Aí a pior carta de evento, no caso aqui, seria menos 12. Então a gente elimina as cartas menos 14. Tá? Isso, por exemplo, para 7 jogadores. Se fosse para 8 jogadores, já seria um pouco diferente. Pronto, então a gente vai selecionar as cartas para o número de jogadores, né, que no caso seriam 7. Então eu vou colocar aqui o dedo duro, o líder, porque os dois estão, né, a partir de 7 jogadores, os dois estão presentes na partida. Então o dedo duro traidor, aí eu preciso de mais 2 traidores, para completar 3 no total, e mais 3 amigos para completar 4 amigos no total. Então esse aqui seria o conjunto de cartas que a gente vai utilizar para 7 jogadores, tá? A gente embaralha e aí a gente vai distribuir para cada jogador de forma reservada, né, confidencial, né, e ele vai revelar para si mesmo, né, só para si, para ver se ele é um amigo ou se ele é um traidor. Tá? Então lembrando que divide todos os jogadores em duas equipes, amigos ou traidores, equipe verde ou vermelha, e dentro das equipes podem ter personagens com papel especial, o líder e o dedo duro, tá? Mas eles continuam tendo o
participando, né, da mesma equipe, né? No caso, o dedo duro é da equipe dos amigos e o líder é da equipe dos traidores. Logo depois a gente distribui para cada jogador uma carta de personagem. Essas cartas são abertas, não são confidenciais, né? A gente embaralha e distribui, mas quando os jogadores recebem, eles podem, aliás devem, né, deixar essa carta aberta do lado da carta de lealdade deles. Eles não revelam a carta de lealdade, mas podem revelar a carta de personagem. A gente tem alguns personagens diferentes, né, então eu vou passar rapidinho pelas habilidades de alguns. Só que eu vou fazer isso depois que eu explicar a mecânica do jogo, senão vai ficar confuso. Mas alguns têm habilidades alternativas, né, no caso, o personagem, quando a pessoa estiver jogando na rodada dela, ela tem que fazer ou uma ação ou outra. Ou ela compra cartas, ou ela usa a habilidade especial dela. E alguns outros personagens têm habilidade cumulativa. Ela pode comprar cartas e também usar a habilidade especial. Tá? Mas eu explico melhor depois. O importante é que cada um tenha uma carta de lealdade e uma carta de personagem também. A gente está pronto para começar então. Eu vou passar pela dinâmica aqui do jogo, só para vocês entenderem como é que funciona. O objetivo do jogo para as duas equipes é ganhar um número de rodadas específicos, tá? Então, os dois começam aqui em 0. Vou voltar aqui no manual só para mostrar. A gente tem aqui, ó, 5 vitórias para a equipe do bem, dos amigos, né? E 5 vitórias para os traidores. Então, o objetivo aqui nessa partida seria uma das equipes chegar primeiro a 5 pontos. Então, a gente começa no 0 e aí cada rodada ela vai sempre seguir a mesma dinâmica, né? A gente vai virar uma carta de evento aleatória, a gente embaralha, né, e vira uma carta de evento. Então ele, por exemplo, nesse caso aqui, ó, há um notebook na mesa da sala, na tela está escrito: este computador explodirá em 30 segundos. Então é uma carta de evento -9. Essa aqui é a carta dessa rodada que a gente está jogando. Próxima rodada a gente vai virar uma nova carta, mas nessa rodada a carta que está valendo é -9. Então, todos os jogadores compram, no início da rodada, 2 cartas de habilidade ou qualidade. Então, eles podem pegar 2 cartas aleatórias, né, de cima do monte, ou um participante pode ir repassando essas cartas aqui para cada um, tá? E aí, cada carta de habilidade, ela pode ser uma expansão, que eu vou deixar aqui do lado, já explico, ou ela pode ter um número, né? E aí pode ser um número positivo ou um número negativo. Então, o que acontece? O objetivo da equipe do bem, dos amigos, é neutralizar esse evento que foi -9. Então, se eu sou da equipe do bem, e essas cartas vieram para mim, eu vou escolher uma carta que beneficie minha equipe, né? No caso, seria uma carta positiva. Então, esse evento -9, na verdade, agora ele está valendo -7. Meu objetivo é chegar em 0 ou ficar um número positivo, tá? Diferentemente da equipe dos traidores, que com essas duas opções aqui, provavelmente, a não ser que ele queira blefar, né? Mas provavelmente ele usaria a carta de -1, porque aí esse evento aqui ele ficaria -10, ao invés de -9. É claro que em determinados momentos, a equipe dos traidores, até para evitar que desconfiem deles, né, eles podem acabar blefando e jogando uma carta positiva, mas se você for ver a atuação deles conforme o objetivo, na verdade é piorar o evento para que eles ganhem a rodada. Então, depois que todo mundo jogar, a gente vai somar essas cartas. Vamos supor, eu vou abrir mais 2 aqui só para dar um exemplo. Então, no final dessa rodada aqui, vamos supor que tenha encerrado a rodada. Quem ganhou foi a equipe dos traidores, porque esse número ele continua negativo. Se ele tivesse ficado 0 ou positivo, então, nesse caso, quem teria ganho seria a equipe do bem. Se uma das cartas de habilidade ou qualidade for de expansão, aí você lê em voz alta para todos, né, essa carta que você pegou, e aí você vai pegar uma nova carta para complementar sua mão, né? Você precisa sempre ter 2 opções, você precisa estar com 2 cartas de habilidade ou qualidade. Então, se você pegou uma delas e uma expansão, você lê. Nesse caso, ela está dizendo aqui, ó, reembaralhe e redistribua imediatamente todas as cartas de personagem que estejam em jogo. Então, se eu estava com esse personagem aqui, Gabriel, o que eu tiver utilizado de habilidade especial até agora se mantém. Mas a partir de agora, todo mundo vai ter que devolver essa carta, a gente vai reembaralhar com um monte, né, e vai redistribuir. E aí pode ser que eu pegue uma nova habilidade especial, tá? Um personagem diferente com uma nova habilidade especial. E aí, essa habilidade especial eu só posso utilizar a partir da próxima rodada. Nessa rodada, quem utilizou a habilidade especial anterior usou. Quem não usou vai ter que esperar para usar na próxima rodada a habilidade especial do novo personagem que recebeu. Uma coisa importante, sempre que você quiser utilizar uma habilidade especial de personagem, você precisa anunciar essa habilidade no início da rodada. Então, virou a carta de evento, no momento que virou a carta de evento, aí ele anuncia, tá? Ele fala assim, ó, no caso aqui, né, eu sou o Gabriel, né, e eu quero usar minha habilidade especial.
Essa habilidade especial específica do Gabriel até que não é necessário fazer isso. Algumas permitem que você use durante o jogo, que seria esse caso, né? Mas a maioria delas você precisa anunciar antes, tá? A do Gabriel seria uma ação de bloqueio. Então, se alguém pede para usar uma habilidade especial, eu posso falar, não, você não vai usar. Então, a pessoa não pode utilizar a habilidade especial. Só que essa habilidade do Gabriel é limitada, né? Ele só pode usar uma vez por rodada. Mas, por exemplo, se a gente pegar uma outra carta aqui, ó, da Camila, você pode vir as 2 próximas cartas do baralho, de habilidade e qualidade, né? E distribuí-las a um jogador. Então, o que acontece nessa habilidade? Ela vai anunciar, virou a carta de evento, ela vai anunciar que ela quer usar a habilidade especial. Como é uma habilidade alternativa, né? Então ela deixa de comprar cartas, e aí ela vai receber 2 cartas como se ela estivesse comprando, só que não é para ela. Ela vai ver essas 2 cartas, vai saber o que tem em mão, né? E vai escolher um outro jogador para dar essas 2 cartas. E aí ela deixa de jogar nessa rodada, né? A jogada dela foi a habilidade especial. Ela não compra mais 2 para ela poder jogar, entendeu? Ela só vai entregar para um jogador específico e ela sabe quais as opções aquele jogador tem para ele jogar naquela rodada. Depois eu vou passar pelas habilidades especiais de cada um, mas só para vocês entenderem, né, que o momento de avisar que vai utilizar é esse. Pronto, vamos supor então que a gente tenha finalizado essa rodada e a equipe dos traidores tenha vencido, tá? O número tenha ficado negativo. Como a equipe dos traidores venceu, então eles estão com 1 ponto nessa rodada, eles venceram essa rodada, né? E agora a gente vai para uma outra parte do jogo, que é um debate, né? A gente vira a ampulheta aqui, deixa por 1 minuto, e aí a gente vai debater com os demais jogadores para escolher um dos jogadores que a gente acha que ele tenha prejudicado essa rodada, né? Porque em tese todos são do bem, a gente sabe que tem traidores, né? Mas em tese todos são do bem. Então a gente vai tentar identificar quem que atrapalhou essa rodada, né? Que fez com que a gente perdesse a rodada. E a gente vai ter que escolher um participante para a gente confinar. Quem já estiver confinado não pode participar dessa votação, tá? Ele pode até conversar, mas ele não pode votar em quem ele quer que seja confinado. E a votação, depois de 1 minuto, os jogadores vão ter que contar até 3, 1, 2, 3, e aí no já, todo mundo vai ter que apontar um participante. E aí o jogador que recebeu o maior número de votos vai ser confinado nessa rodada. Quando a gente confina um participante, ele tem sempre um peão na frente dele, do lado da carta de lealdade. Então, quando a gente confina ele, ele vem aqui para o confinamento, como se ele estivesse preso, né? E aí as cartas de habilidade que ele vai jogar no restante do jogo, elas vão ter uma limitação. No caso, elas vão valer sempre -1 ou mais 1, né? Vamos supor que eu pegue aqui uma carta mais 6. Vamos supor que eu tenho essas 2 cartas aqui em mão. Se eu tiver confinado, na hora de jogar, eu vou ter que jogar ela aqui sempre no tabuleiro de marcações. E aí, o que eu jogar vai ficar limitado somente a 1 ou -1 ponto, né? Vai pontuar, na verdade, de acordo com a cor da carta. Se for uma carta verde, vai pontuar mais 1, ao invés de pontuar mais 6, vai pontuar mais 1. Isso levando em consideração aqui o número do evento, tá? Então, ao invés de somar 6 aqui, em relação à carta de evento, somaria só mais 1, tá? Porque essa pontuação aqui está limitada. Ou, pelo contrário, se eu jogar uma carta negativa, ao invés de diminuir -2 aqui da carta de evento, vai diminuir 1 só. E aí a gente tem uma regra em relação a isso, que é, se a gente estiver jogando com até 6 jogadores, aí o confinamento dura 2 rodadas só. Agora, caso sejam 7 ou mais jogadores, que é o exemplo aqui que a gente trouxe, né? Aí esse confinamento é até o final da partida, ou até que surja uma carta de expansão. Uma das cartas de expansão permite sair do confinamento. Então, caso o jogador pegue essa carta, ou outro jogador pegue essa carta e, né, entenda que esse jogador aqui ele não precisa mais ficar confinado, ele pode utilizar em favor de um terceiro jogador, né? Não precisa ser benefício próprio, não. E aí a gente confina, né, um jogador, e esse jogador aqui que é confinado, ele precisa, com 7 ou mais jogadores, ele precisa revelar qual é o time dele, se ele é do bem ou se ele é traidor. Tá? Então ele vai falar assim, eu sou do time dos amigos, ou sou do time dos traidores. Ele não pode dizer, e aqui atenção, né, ele não pode dizer se é dedo duro ou se é líder. Ele não pode dizer se ele tem um papel especial, nem mesmo dizer se é um jogador simples. Em relação a isso, ele não precisa falar nada. Nem pode falar nada. Ele só pode revelar a equipe dele, que é verde ou vermelha. Entendeu? A equipe dos traidores ou a equipe dos amigos. Se a gente tiver menos de 7 jogadores, ou seja, até 6 jogadores, aí ele não revela a equipe e fica confinado só por 2 rodadas. Na terceira rodada, ele pode sair do confinamento e ninguém sabe a equipe dele. Tem só um detalhe. Uma das cartas de personagem, aqui ó, carta do João, por exemplo.
Quando tá jogando com até 6 jogadores, a habilidade especial dele é de sair do confinamento com uma rodada só. Então, ao invés de ter que esperar 2, ele pode sair com uma só. E essa é uma habilidade silenciosa, ele não precisa anunciar que ele está utilizando. Nem para 6 jogadores, nem para 7 ou mais jogadores. No caso de 7 ou mais jogadores, se ele for confinado e ele tiver essa carta do João, ele pode mentir a equipe, tá? Porque em regra você tem que ser honesto, né? Se você é da equipe dos traidores e for confinado, aí tem que dizer: não, minha equipe é dos traidores. Então a gente já pontua aqui, ó, que tem um traidor confinado. Agora, caso ele tenha essa carta aqui do João, né, e a gente esteja jogando com 7 ou mais jogadores, nesse momento ele pode falar: eu sou da equipe do bem, sou da equipe dos amigos. Tá? Ele está mentindo, a gente vai considerar como verdade o que ele falou, mas ninguém vai saber, pode ter uma dúvida. Ele não vai anunciar, obviamente, porque senão vai ficar na cara, né? Ele não vai falar assim: ó, eu tenho uma carta que permite mentir, então eu sou, né, da equipe dos amigos. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente mentir. E se alguém prestar atenção, às vezes tem alguém observando, vai perceber que ele tá, essa carta é aberta, né? Vai perceber que ele tá com uma carta que pode mentir. Então pode gerar uma dúvida: será que ele tá falando a verdade ou será que ele tá mentindo, tá? Então essa é uma das habilidades também que a gente tem disponível aqui no jogo. Agora vamos imaginar o cenário contrário. Eu vou pegar algumas cartas aqui, tá? Vamos supor que ao final da rodada todo mundo jogou. E aqui o resultado final dessa rodada tenha ficado positivo. Então, aqui ó, 9 com 2 fica menos 11, né? E aqui a gente tem 12, 16, 18. Então, 18 para 11 ficou mais 7 positivos. Se tivesse ficado 0 ou um número positivo, que é o caso aqui, então a equipe do bem é que ganha a rodada. Tá? Então a equipe do bem marca mais um ponto. E agora, ao invés de confinar algum jogador, fazer aquele debate para confinar algum jogador, agora o jogo vai mudar um pouquinho. Eu tinha falado que todo mundo tem um peão aqui na frente, ao lado da carta de lealdade, né? E agora, diferentemente daquele debate para confinar um jogador, a gente segue para outro rumo, porque a equipe do bem ganhou. Então cada um dos jogadores vai ter que pegar o seu peão e posicionar em algum dos cômodos aqui do tabuleiro. A gente tem 6 posições no tabuleiro: salão de jogos, biblioteca, cozinha, quarto e closet, sala de estar, sala de jantar e área externa. E cada cômodo comporta até 2 jogadores. Então, por exemplo, eu posso ter 2 jogadores na cozinha, mas eu não posso ter 3, tá? Então, eu posso também ter alguns cômodos vazios, né? E às vezes algum cômodo com um só jogador. Agora, com mais de 2, não. No máximo 2 jogadores, tá? Aqui no caso a gente tem 4, 5, 6, 7 jogadores todos posicionados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar o dado para ver em qual posição ele vai cair. Aqui no caso caiu a posição 6, então caiu na área externa. E aí esse jogador que está aqui sozinho, ele vai ser obrigado a revelar a carta de habilidade dele não utilizada. Porque vocês lembram que na rodada vocês recebem 2 cartas, né? Todo jogador recebe 2 cartas, ele escolhe uma para utilizar e a outra fica fechada, ele não revela, fica com ele. Mas agora nesse momento, o peão que está na posição 6, esse jogador ele vai ser obrigado a mostrar, né, aquela carta dele que não foi utilizada. Então isso pode talvez revelar algum traidor, não necessariamente, mas pode indicar que alguém, eventualmente, se tivesse uma carta positiva e negativa e ele tenha jogado a carta negativa na rodada, né, e aqui no momento de revelar perceberam, né, que ele tem uma carta positiva, então pode levantar uma suspeita contra ele. Uma observação: se tivesse caído, por exemplo, na posição 2, a gente tem 2 jogadores aqui no mesmo cômodo. Aí esses jogadores seriam escolher par ou ímpar, né? A gente jogaria o dado mais uma vez. Vamos supor que o verde claro escolheu ímpar. E aí caiu um número par. Então, quem perdeu, no caso o verde escuro, ele seria obrigado então a mostrar a carta dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os jogadores que receberam uma carta de lealdade com um papel especial, né? No caso do dedo duro ou líder. O dedo duro, ele vai ter uma informação privilegiada, que é saber quem são os traidores. Então ele é do bem e ele sabe exatamente qual é a equipe dos traidores. Só que ele não pode dar bandeira em relação a isso, porque no final do jogo, os traidores vão poder tentar eliminar o dedo duro. E se eles acertarem que é o dedo duro, aí eles viram o jogo e eles acabam ganhando. Então o dedo duro, ele tem que ser muito sutil, né? Ele tem que tentar demonstrar para os outros jogadores do bem quem são os traidores, mas não de forma explícita, né? Ele tem que tentar indiretamente levar os demais jogadores do bem a votar para confinar, né? Enfim, para tentar não deixarem os traidores jogarem, né? E ganharem as rodadas. Então ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. Já o líder da equipe dos traidores, ele tem uma função especial também.
É uma função opcional, mas pode ajudar muito a equipe, que no caso seria vencer o jogo com uma rodada de antecipação. Nesse caso aqui, por exemplo, com 7 jogadores, a gente teria que chegar em 5, né? Uma das equipes teria que chegar em 5 rodadas vencidas primeiro. Mas no caso dos traidores, eles podem vencer com 4 rodadas, com uma rodada a menos, caso o dedo duro esteja confinado. Então o líder, ele sabe quem é o dedo duro. Essa é a informação privilegiada que ele tem, porque os outros traidores não têm essa informação. Então o líder sabe quem é o dedo duro e ele também vai agir indiretamente para levar os demais traidores a confinar o dedo duro. Tá? E se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir confinar o dedo duro até a penúltima rodada, no caso até a 4ª rodada, eles conseguem vencer então com uma rodada de antecipação. Agora, se o dedo duro não estiver confinado, aí realmente a equipe dos traidores tem que fazer 5 pontos. Mas isso também tem que ser sutil, porque caso contrário, ainda que eles ganhem com 4 rodadas, a equipe do bem vai escolher um dos traidores, né, para ser eliminado, e se eles acertarem quem é o líder, eles também viram o jogo. Então sempre tem que ser uma coisa assim muito sutil, tanto em relação ao líder como o dedo duro, né, um pouquinho mais difícil de jogar com eles. Quem tem que anunciar isso é o próprio dedo duro, tá? O líder não vai falar que o dedo duro está confinado. O dedo duro precisa dizer, eu sou o dedo duro, eu estou confinado, e os traidores ganham com uma rodada de antecipação. Se ele fizer isso, aí sim a equipe do bem tem uma chance de tentar eliminar o líder para virar o jogo. Agora, se ele não fizer isso, além do time do bem perder, nem vai ter a chance de poder virar o jogo indicando quem era o líder. Por fim, agora eu vou passar aqui pelas cartas de personagem. A gente já viu algumas, né? Aí a gente tem algumas outras cartas aqui da Natani. Por exemplo, todos jogam as cartas sem revelar, e após embaralhá-las, você poderá vê-las e trocar uma delas por uma carta sua. O que acontece nesse caso? Os jogadores, ao invés de, depois que virar aqui a carta de evento, ao invés de jogar uma carta aqui na carta de evento, aberta para todo mundo ver como ele está votando, ele vai jogar fechada essa carta. E aí todos os jogadores vão jogar fechado nessa rodada. No final, a Natani não vai jogar, né, uma carta nesse monte, ela simplesmente vai pegar esse monte e vai embaralhar, e aí ela vai virar, ver todas as cartas que estão em jogo, e aí ela vai escolher uma dessas cartas para tirar, vamos supor que ela seja do bem, né, ela escolhe uma negativa, sem revelar também, e aí vamos supor que ela tem uma carta aqui na mão que seja positiva, né, e aí ela vai trocar e vai colocar uma carta positiva. Ou se ela for da equipe dos traidores, ela pode fazer o contrário. Ela pode, né, trocar uma positiva por uma negativa. Ou ainda, vamos supor que ela seja da equipe dos traidores e aí ela só tenha, por exemplo, 2 cartas mais 2. Ela pode também tirar uma carta de mais 6 e colocar uma de mais 2, porque também estaria prejudicando a equipe, né? E aí depois ela embaralha isso aqui, e aí vocês viram as cartas, né? Todas juntas, e aí a gente faz a somatória para ver qual das equipes ganhou. É claro que a equipe, se for boa observadora, dependendo do grau de confiança que cada jogador tem no outro, eles podem deduzir, chegar a alguma conclusão de que uma carta pode ter sido retirada ou não. Considerando, por exemplo, que a carta mais 6 é muito alta, né? Talvez só um jogador tenha jogado mais 6 naquela rodada, e aí ele vai dizer, tinha uma carta mais 6, cadê essa carta? Pode indicar que a Natani tirou essa carta do monte. E aí isso pode mostrar que ela não é da equipe do bem, né? Porque ela tirou uma carta muito alta que ia entrar nessa rodada. Algumas cartas repetem as habilidades, como o caso da Karen, então até 6 jogadores saem do confinamento numa rodada só, 7 ou mais jogadores pode mentir a equipe a ser confinado. O mesmo acontece aqui com o Lucas, né, que tem a habilidade igual da Camila, então ele compra 2 cartas do monte, e essas 2 cartas ele vê quais são e escolhe alguém para distribuir essas cartas. Lembrando só que quando aparece a carta de expansão, imediatamente você faz a leitura da expansão e pega uma carta nova. Então a expansão, ainda que ele resolva distribuir 2 cartas para outro jogador, a expansão sempre vai ser dele. A carta da Erika, ela pode deixar de jogar nessa rodada para comprar uma terceira carta na próxima. Embora ela seja alternativa, ela é alternativa mais em relação ao fato de ela jogar as cartas do que necessariamente ela comprar. Porque comprar ela vai comprar, ela vai receber 2 cartas, mas se ela for do bem, por exemplo, e entender que essas cartas aqui para ela não servem nesse momento, então ainda que tenha comprado, né, ela vai deixar de jogar, na verdade, essas 2 cartas, vai voltar para o monte, para o final do monte, né, e aí ela vai deixar de jogar nessa rodada, para que na próxima rodada ela possa comprar uma carta a mais, 3 cartas, né, e ter até mais opções de jogo na outra rodada. E nessa carta aqui eu queria destacar mais uma coisa. Toda vez que ela for utilizada, essa carta da Natani e do Leandro, que
que são aquelas que fazem com que os jogadores tenham que jogar as cartas de forma reservada, né? E aí depois embaralha tudo, e aí ela pode tirar uma carta e colocar outra carta no monte. Toda vez que essa habilidade for utilizada, na próxima rodada, as cartas de personagem elas precisam passar para o adversário do lado direito. Próxima rodada ele não vai ter mais essa habilidade, porque essa carta ela vai passar para o jogador da direita, e o jogador que estava à esquerda vai repassar uma nova carta para quem estava com essa habilidade. Em relação às habilidades especiais das cartas de personagem, elas vão sempre se resolver por ordem de solicitação. Então, se eu pedir, depois João pediu e depois Felipe pediu, a gente resolve primeiro a minha habilidade especial, depois a do João e depois a do Felipe. A exceção são aquelas habilidades que fazem com que os demais jogadores tenham que jogar de forma fechada. Por exemplo, a do Leandro, né? Então eles não revelam as cartas, porque aí nesse caso eles vão pegar realmente por último o monte inteiro para poder fazer uma troca de carta. E aí se tanto o Leandro como a Natane tiver feito esse pedido, que eles têm habilidades especiais, aí sim a gente resolve por ordem de solicitação. Então se o Leandro pediu primeiro, ele recebe um monte, faz a troca e depois ele passa o monte para a Natane para que ela possa fazer uma segunda troca. E aí tem mais uma outra coisa. Quando acontece dessa habilidade especial ser utilizada, como as cartas são jogadas em segredo, inclusive dos jogadores confinados, é uma possibilidade, né, uma das chances de um jogador confinado conseguir utilizar toda a pontuação da carta dele, porque a carta não vai ser jogada no tabuleiro de marcações, ela vai se misturar com todas as demais, então a gente não sabe qual foi a carta utilizada pelo jogador que está confinado. Tá? Então essa seria uma oportunidade para ele, mesmo confinado, conseguir fazer valer a pontuação total da carta dele. E agora algumas informações importantes. Quando a equipe do bem ganhar o jogo, o time dos traidores pode virar o jogo indicando quem é o dedo duro. Só que um detalhe, o líder sabe quem é o dedo duro, então ele não participa dessa indicação, nem indiretamente. Ele não pode dar sinais, apontar, nem qualquer tipo de dica. Tá? Quem tem que decidir quem é o dedo duro são os dois traidores comuns. Então, na hora que acabar o jogo, o líder ele vai se revelar, ele vai falar, ó, eu sou o líder, e aí ele não vai se manifestar mais. E aí os outros dois traidores vão debater entre si para decidir quem eles acham que é o dedo duro. Quando os traidores se reconhecem na dinâmica inicial, o líder não indica para os demais traidores que ele é o líder. Então os demais traidores não sabem quem é o líder. Eles sabem quem são todos os traidores, mas eles não sabem quem tem esse papel especial de ser o líder. O líder também não pode indicar isso para eles. Bom, esse foi o vídeo então das regras do jogo da Mansão da Discord, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham interesse em saber mais sobre o jogo, acessem o site aí que está na descrição do vídeo.